Boa tarde a todos, estamos aqui de volta com o nosso RDM Arte e Cultura. Eu sou Amélia Alves e nós estamos dando continuidade agora à sequência de 3 convidados especialmente voltados para a arte da literatura infanto-juvenil em Mato Grosso. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, além de muito querida por mim há muito tempo, mas de uma capacidade absurda em relação a essa temática que nós estamos tratando. E eu vou dizer para você quem é. Ele é graduado em letras, eu tô aqui com uma colinha, né? Graduado em letras, com mestrado em educação pela UFMT. Ele é doutor em estudos literários pela Universidade de Brasília, a UNB. E ele está realizando o pós-doutorado dele agora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Integra a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguísticas, ANPOL. É isso, meu querido? Isso, ANPOL. No grupo de trabalho, ou seja, o GT, Leitura e Literatura Infantil e Juvenil. Ele possui 2 obras teóricas premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eu estou falando com nada mais, nada menos do que Rosemar Coenga. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Boa tarde, Maria Obrigado Amélia. Pela sua presença, tá bom? É uma honra para a gente receber você aqui. Obrigado a tá você, bom, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente eu quero agradecer imensamente esse convite. Nós que Também agradecemos, é uma honra para nós. para estar aqui dialogando sobre questões sobre literatura para crianças e jovens, com relação à questão da leitura, ensino de literatura. Então é um prazer estar dialogando e trazendo um pouco da minha experiência nesse contexto. Parabenizo você por essa idealização, por esse projeto. Acredito de fato que essas questões precisam estar no debate, né, principalmente no entorno da escola. Então fico muito feliz de estar aqui dialogando com você sobre todas essas questões que permeiam o meu percurso profissional. Profissional, né? Maravilhoso esse percurso. Obrigado. Nossa, isso aqui, gente, é assim uma vírgulazinha do currículo do Rosemar, né, Rosemar? Sim. Coisas incríveis, muitas teses, dissertações você orientou, né? Sim. Eu li o título de todas, amei. Que bom. Amei mesmo. Você fez um belíssimo trabalho com esse pessoal todo, né? Sim. Os interesses de cada um, nossa. Até separei 2 para depois pedir para você se a pessoa me permitiria ler essa tese. Claro, porque, com certeza. como africanista, tem 2 ali que me interessam muito, que é sobre a literatura africana, né? Sim. Nós vamos falar disso ainda, né? Claro. Rosemar, eu tenho algumas perguntinhas para você e eu anotei aqui no celular, viu, gente? Porque eu não quero que você vá embora sem responder pra gente alguma coisa. E depois nós vamos mostrar o seu trabalho, tá? Ok. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: por que... Essa pergunta eu tô fazendo depois de ler a sua bio, tá? Sua biografia e seu currículo. Por que você acha que a literatura infantil... Eu quero que você fale para um público que não está habituado a falar sobre isso todo dia, ou ter acesso a livros infantis, mas ouve muito falar da importância disso, inclusive pais que têm crianças na escola e tudo mais, né? Por que você acha que a literatura infantil é uma ferramenta primordial para o desenvolvimento de uma criança na pré-escola? Bom, primeiro porque eu acredito imensamente na literatura infantil e juvenil. Eu particularmente, eu cresci num ambiente leitor. Cresci justamente num período em que eu não concorria com televisão ou qualquer outro artefato tecnológico. Sim. E eu particularmente cresci juntamente com meus irmãos às margens do Rio Cuiabá. Então vivi uma infância permeada de histórias e lendas que circundavam o meu espaço doméstico. Papai sempre foi um leitor. Isso é uma boa influência, sim, né? Sim, exatamente. Eu acho que a influência mesmo, né? familiar é muito importante nesse processo. Concordo. E todas as noites havia um ritual que era muito mágico para mim e meus irmãos. Sim. Sob a luz da lamparina, papai lia contos de fadas. E meus tios, de certo modo, contavam essas narrativas orais, dessas que circulam de boca em boca. A menina
Escondida na Terra, do Câmara Cascudo, A Festa no Céu, do Pedro Malas Artes. Então, todas essas questões estavam permeando o meu cotidiano. Sim. Então, ouvi muitas né? lendas que, de certo modo, foram importantes no meu percurso leitor. Sim. E eu tinha um tio também que era muito apaixonado por Monteiro Lobato. E todos os domingos nós íamos para a casa dele, juntamente com meus primos, e ele também lia os contos ou obras de Monteiro Lobato. E ao ingressar no curso de letras, eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma professora chamada Maria de Lourdes Seba Roder, que acho que ela tem muita importância nessa aproximação minha com o universo da literatura infantil. E o curso chamava Literatura Infantil Juvenil, Pequenas Histórias, Grandes Efeitos. E nesse curso de extensão eu tive a oportunidade de revisitar os contos de fadas clássicos até os escritores contemporâneos. Sim. E esse acho que foi o motivo, o mote para que eu realmente tivesse essa aproximação com a literatura infantil e juvenil. É algo que realmente é importante. Eu acredito que as escolas precisam, de certo modo, divulgar e trazer para a sala de aula a literatura que é um pouco esquecida. Ela sempre foi vista como algo menor, mesmo dentro da academia. Sim. Existem os defensores, aqueles que acreditam no potencial, na importância da literatura para crianças e jovens, mas ela tem uma importância muito grande, porque ela possibilita né, essa descoberta pelo imaginário, ela permite que a criança tenha acesso a outras obras da literatura, e principalmente aquelas obras que têm um viés estético, uma qualidade estética que perpassa nela. Então eu acredito que a literatura tem um papel muito grande, né, principalmente na formação de leitores, porque hoje nós convivemos, de certo modo, com artefatos digitais, tecnológicos, que de certo modo acabam impactando a formação da criança, né, em termos de formação de leitores. Muitas vezes perigosamente, né? Exatamente. Rosemar. Nós já trouxemos aqui o psicólogo, o Jair Donato, inclusive dono de editora também. Ele lançou um livro falando sobre isso, né? Tipo, nada contra o telefone, mas né? Os pais, os responsáveis, têm que ter uma vigilância, lembrando que aquilo está formando a sua criança, o seu jovem e tudo mais. Eu, particularmente, eu acredito que os pais têm um papel muito importante. É claro que nem todos têm acesso, por questões de ordem política, econômica, financeira, não têm acesso. Mas eu sempre acreditei que os pais têm uma importância fundamental na formação do leitor. Estes são os principais responsáveis. Pais, responsáveis e professores. Exatamente. Né, Rosemar? Eu acho que... Desculpa, né? Não te cortei, né? Imagina, fica tranquilo. Porque a criança passa muitas horas na sala de aula. Muitas horas, né? E muitas vezes o pai, ela chega em casa, a mãe e o pai ainda não chegou do trabalho. Né? Você vai chegar à noite, cansado. E com essa agravante que você colocou, que é muito, muito, muito importante, faz parte de uma outra pergunta que eu vou te fazer, que é a questão do poder econômico. E na acessibilidade de um bom livro, né? Como este, por exemplo, como este que você trouxe aqui, que nós vamos falar deles um pouquinho já. E portanto, uma coisa toda, as coisas são todas interligadas, né, Rosemar? A importância, isso eu rebato aqui sempre, sabe? De boas bibliotecas públicas e de boas bibliotecas dentro das escolas públicas. Porque não tem dinheiro, mas a biblioteca tem um acervo muito bom. Tanto a pública quanto a biblioteca da escola. É importante ter esse acervo, né? Com certeza. Aí eu entro numa outra pergunta, que as duas são imbricadas uma na outra aqui, né? Como que você pensa a formação do professor para trabalhar a formação do hábito, a formação do professor, primeira pergunta, né? Primeiro aspecto, quero dizer,
para poder trabalhar o incentivo ao hábito da leitura na sala de aula? Como Essa é uma pergunta bastante instigante e tem muito a ver com estudos que já havia realizado anteriormente. Sim. No mestrado, eu analisei a história de leitura e os percursos de letramento de professores de língua portuguesa que, à época, atuavam comigo em uma escola pública. Isso. E naquele período, eu particularmente, eu entrevistei esses 12 professores, buscando rememorar com eles as experiências de leituras na infância, na escola, na universidade e no seu cotidiano pessoal. Certo. E eu sempre tive essa preocupação e entendo que o professor é o principal mediador. Se aquilo que a família, de certo modo, não deu conta de formar o leitor, então compete aos professores criar esse mecanismo. Ele precisa ser um excelente mediador, né? Então eu acredito que o professor tem um papel crucial, porque se ele não é um leitor, ele de certo modo ele não consegue encantar, ele não consegue seduzir uma criança ou um jovem. E durante o meu exercício na educação básica, eu sempre procurei criar estratégias e mecanismos de levar a leitura e o gosto literário em sala de aula. Eu tive muitas experiências exitosas, né, com meus alunos, porque era o modo que eu tinha de encantá-los. Sim. Então eu buscava, de certo modo, textos, obras literárias, contos que viessem ao encontro deles. Eu vou rememorar rapidamente uma estratégia que eu fiz com o trabalho com a poesia em sala de aula. Olha só. Na época eu participei com meus alunos de um projeto que a Fiat lançou, né, sobre poesia. E aí eu levei para a sala de aula textos de Gabriela Mistral, Afonso de Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, ou seja, uma infinidade de poetas da literatura brasileira estrangeira, e pedi para que eles elegessem uma poesia que lhe tocasse a alma, sem aquela coisa da cobrança que comumente ocorre no interior da escola. A literatura como uma espécie de vontade de ler. Exatamente, né? Mata. Isso eu fui criada, eu estudei no tempo, né? Sim. Você estava falando de Monteiro Lobato, nossa, me veio, eu fui lá atrás, né? Sim. Eu me lembro que o meu gosto pela literatura começou com um livrinho, como estava falando com a Paty, que eu ganhei a nível familiar, mas muito também na escola pública, que fazia a gente trabalhar todos os livros do Monteiro Lobato, mas dessa forma bacana, lúdica. Eu tinha que conhecer cada personagem, eu tinha que pesquisar, blá, blá, blá. Quer dizer, ficou na memória. Sim, né? E a principal questão que eu acho que, de certo modo, está relacionado com o prazer da leitura é realizá-la sem essas cobranças para fazer resumo, o puro prazer, para fazer análise didática disso, daquilo. Então isso e outros pesquisadores chamam de didática da destruição da leitura. Então você é contra? Agora uma pergunta capciosa, mas aqueles encartezinhos que vem no final do livro, tipo... Preencha as frases, fichas disso, daquilo. A ficha de inscrição, né? Eu particularmente, eu sou bastante contra. A ficha de avaliação da obra. inscrição no entendimento da obra. Eu particularmente, eu tenho uma certa resistência, eu também acho aquilo. Porque a leitura, ela tem que ser... Não acho bom. Causar fruição estética. Ela não tem essa função de fazer cobranças de pretexto para ensinar análise gramatical ou qualquer outras questões. Ela tem que estar voltada para o prazer, para a fruição estética, sem necessariamente essa cobrança. Então eu acho que é importante você criar rodas, círculo de leitura para debater as questões que mais chamam a atenção do leitor mirim ou juvenil, sem necessariamente fazer essas cobranças. Porque no final, aquelas fichas que vem no fim do livrinho, o que estava sendo prazer para a criança até aquele momento começa a ser obrigação. Exatamente. Porque às vezes ela não quer preencher aquilo, ela já entendeu, ela já curtiu muito a história, aquilo já influenciou de alguma maneira, né, o seu gosto pela leitura. Agora começou a ficar obrigatório. Se eu não levar, a professora não vai dar nota. Eu acredito que isso é um ponto que mata o prazer da leitura. Não acho que isso aí é muito antigo, alguns pesquisadores,
né, que chamam isso da didática da destruição da leitura. Olha só. Aquela leitura que é feita meramente para cumprir. Não está corretíssima ao pensar que a leitura tem que ser prazerosa. Claro. E eu sempre criei esse mecanismo, por exemplo, do modo como eu falei dessa experiência com textos poéticos, eu sempre procurava levar contos que viessem aos interesses dos jovens leitores, por exemplo, Miss Algrave, de Clarice Lispector, O Botão de Rosa, de Murilo Rubião, por exemplo, Dolly, de Lígia Fagundes Telles. Então eu sempre estava buscando trazer para esses alunos algum conto, algum texto que realmente viesse ao encontro do prazer, que eles tivessem o prazer de discutir, não necessariamente com essa obrigatória. Mas, infelizmente, a escola talvez ainda insiste em trabalhar com esses métodos que afastam. Então voltamos da escola. Não saímos ainda dessa pergunta que eu te fiz, né? Sobre como formar, então, o professor. Porque, veja, eu trabalho África, como você sabe, né? No processo aí do ensino da prática antirracista na sala de aula. Mas como que você vai trabalhar, professor? Essa é a minha questão, a questão que eu vivo e que outras pessoas da minha área também vivem quando tem essa proposta, esse propósito, né? Como que você vai pedir para o professor, ou exigir que o professor aplique tanto a Lei 10.639 como a outra Lei 10.11.645/08, se ele não foi preparado para isso antes? Porque nós, mesmo na minha época de formação da universidade, eu não tive aula sobre África. E foi uma busca pessoal, né? E contínua para poder... enfim, ter minha formação, e continua sendo, né? Sim. Agora, como que você vai fazer o professor? Como é que o professor se... Por isso que a gente tem um índice muito baixo de escolas a nível de Brasil que aplicam as leis, porque o professor não está preparado. Você concorda comigo? Concordo. Aí, então, a mesma coisa. Então, é bacana você fazer um trabalho com o professor. Eu costumo fazer isso naquelas jornadas lá, como você sabe. Em primeiro lugar, porque depois ele vai, quando ele pega o gosto, porque ele também gosta. Sim. Ele também precisa desse amor, desse carinho, desse acolhimento, dessa professor, sedução, né? Sabe? Porque ele também não teve isso na infância. Exato. Se teve, foi nesse contexto que nós falamos aí, né? Eu trabalho... Da obrigatoriedade, Sim. Enfim. Eu trabalho em contexto formativo também, com professores, com os cursos de letras e pedagogia. Sim. E eu sempre faço esse exercício também de levar um conto, uma poesia para ler em algum momento da aula. Sim. E eu acredito que tudo isso também são meios de formar e seduzir tanto o adulto leitor. Com certeza. E eu sempre destaquei nesses cursos formativos a importância do trabalho voltado, porque os professores, né, eles não se veem como leitores, como formadores de leitores para alunos da educação básica. Sim. Então, por isso que eu acho que é muito importante que os currículos dos cursos de letras e pedagogia deem ênfase à literatura infantil e juvenil como forma de aprimorar esses professores ou criar mecanismos para que eles pensem em estratégias formativas de leitores. Agora, Rosemar, como você pensa, por exemplo, você está falando, me corrija se eu estiver errada, por gentileza, você está falando dos seus alunos da universidade, né, de pedagogia, mas o professor da rede pública da zona rural, que não tem o curso universitário, não tem esse acesso, né, dá aula a 100 e tantos quilômetros da cidade, lá na zona rural, na Poeira mesmo, né, com uma biblioteca escolar paupérrima. Como você faria? Maria Como você Amélia, chamaria? Daria esse... Seria também outras rodas formativas? Eu tenho trabalhado já há algum tempo com cursos de aperfeiçoamento para professores que atuam na educação do campo. Oba! Inclusive, esse final de semana eu estive em Rosário fazendo assessoria, Rosário Oeste fazendo assessoria com base nesse programa, né, que é a Educação Escola da Terra. E, lamentavelmente, é entristecedor, porque esses professores e professoras, Maria Amélia, não têm acesso.
E esse final de semana eu tive a oportunidade de ouvir uma professora... Mas é na zona rural. É zona rural, eles atuam no campo. Sim, mas ele não tem uma forma de articular e propiciar que esses professores participem. Exatamente. E o que eu acho importante, até ouvi um relato de uma professora que acorda 3 horas, ela espera o transporte escolar passar às 4 horas na porta da casa dela, sim. Ela chega mais ou menos 6 e pouco na escola. Ou seja, eles enfrentam uma série de dificuldades. Sim, nós sabemos. Exatamente. Isso eu acho que é entristecedor, que a maioria desses professores que atuam no campo, eles têm ainda pouca formação, uma lacuna muito grande em relação a isso. E aí para mim tem sido muito gratificante. Mas eles têm muita vontade. Exatamente. O que eles têm que ter é apoio logístico. Exatamente. Das prefeituras, e principalmente em torno desses programas de leitura literária. Esses programas de leitura literária, eles já tiveram um grande avanço. Hoje, de certo modo, inclusive, eu fui já avaliador do MEC, avaliando livros didáticos, anos iniciais e anos finais. E ano passado eu tive a oportunidade de fazer análise do PNLD literário. Sim. Explica para nós, para o público, o que é o PNLD. O PNLD literário, o MEC contrata um programa para selecionar as obras didáticas que vão para as escolas. Sim, mas a sigla é Programa Nacional do Livro Didático. Do Livro Didático, isso. E aí ele tem uma série de critérios para certificar se o livro tem qualidade para adentrar na escola. Então, por 2 anos consecutivos, eu fui avaliador do MEC para avaliar os livros didáticos, anos iniciais e anos finais. Certo. E aí, ano passado, eu avaliei 12 obras endereçadas para crianças e jovens, que é o chamado PNLD literário, porque também o MEC contrata uma equipe de profissionais, pesquisadores, para selecionar as obras que vão compor o acervo literário das escolas. Então é um trabalho muito cuidadoso que o MEC faz para selecionar. Exatamente. Né? E é uma série de requisitos que você avalia no livro. E aí, então eu fiz agora as obras que vão fazer parte do acervo do PNLD literário 2026 a 2029. Ele passa por um crivo de especialistas para certificar se ele tem esse viés estéticos para compor o acervo da escola. Então, hoje a escola, de certo modo, tem hoje umas obras que realmente podem servir de apoio ao professor no contexto da sala de aula. Sim, entendi. Sabe? Então, é uma experiência bastante gratificante, né, nesse sentido. Mas, infelizmente, quando nós estamos falando... Muita, porque o critério são muitos. E aí você tem que justificar uma série de questões que o MEC coloca para nós. Mas, assim, se tratando desses professores que atuam na educação básica no contexto do campo, ainda há uma certa precariedade formativa. Esses livros, na maioria das vezes, chegam com muito pouco nas escolas, porque são lugares longínquos, né? As professoras, às vezes, têm que enfrentar período de chuva, ausência de transporte escolar, ônibus que quebra no meio do caminho, exatamente. Então eu já vi isso, nesses processos já tem acho que um longo tempo que eu tenho trabalhado com professores que atuam no contexto do campo. Eu tenho tido a oportunidade de aprender com esses professores que são resistentes, mas que de certo modo procuram criar estratégias para esses alunos que estão no campo. E as experiências que eles trazem são sempre experiências riquíssimas. Pode sair obras ali. Com certeza. E aí eu até estive agora orientando esse grupo de professores para trabalhar projetos né, de leitura literária com lendas, com histórias que eles ouvem nas próprias comunidades. Rescaldos de história oral que vem dos antepassados. Exatamente, do imaginário. Do imaginário. E não só imaginário, né, Rosemar? Acaba que realmente contam histórias. Com certeza. Não é? Como nós não vivemos, ele sabe. Eu vi uma frase de um texto que eu estava lendo essa semana do Miyakoto. E o Miyakoto disse que ele gosta muito de histórias, porque ele é um sujeito que gosta de ouvir narrativas, ele gosta de ouvir histórias. E acho que esse é um exercício também, né, de criar essas estratégias de narrativas que circundam o nosso cotidiano. Com certeza. Assim começou
a carreira literária do Itamar Vieira Júnior, Uhum, né? sim. Como um funcionário do INCRA. não era INCRA, era INDEA, INDEA, parece isso, né? Ele andava muito por essa zona rural, ouvindo, observando, para você ter uma ideia da riqueza disso tudo, né? Eu li o Torto Arado, para mim é um romance maravilhoso, e agora, mais recentemente, eu li o Chupim, que é um livro infantil que ele produziu e que, de certo modo, retrata o cotidiano de crianças que trabalham no campo também. É um trabalho lindíssimo e eu espero que ele ganhe algum prêmio também com essa obra infantil. Continue, né? Mas você sabe que no Mato Grosso nós temos escritores que contam a nossa história sertaneja. Sim. Que o Mato Grosso também é riquíssimo, né? Em função de ser essa área de conquista, né? Mais uma, né? Olha, Maria Amélia, eu acho que hoje essa produção literária mato-grossense é bastante vigorosa e tem qualidade estética, não perdendo em nada para aquelas produções que circundam no eixo Rio-São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer um mapeamento das escritoras, a produção literária feminina, escrita por mulheres a partir dos anos 2000. Né? E aí eu fiz um trabalho que está publicado na revista Documento Monumento. E de que ano foi a revista? Foi ano passado, creio eu. E aí eu fiz todo esse mapeamento e eu descortinei muitas escritoras, mulheres, que de fato têm uma produção muito vigorosa, uma produção com qualidade estética. Então, de certo modo, eu fiz um trabalho justamente reconhecendo o papel de algumas mulheres que foram bastante primordiais para o nascimento da literatura infantil e juvenil em Mato Grosso, a começar pela professora Maria das Graças Campos, que ela foi a primeira escritora de literatura para crianças e jovens. Nossa, nós temos uma riqueza, assim, além da qualidade da escrita, também a qualidade da ilustração dos livros infantis juvenis de Mato Grosso, exatamente. Né? Então isso, de certo modo, é um ponto muito positivo. Por exemplo, eu descobri obras que realmente, inclusive, teve algumas obras de escritoras mato-grossenses que hoje elas compõem um acervo do PNLD literário. Olha, que bacana. Então, isso acho Vamos convidá-las todas. Com certeza, acho que seria interessante como uma forma de divulgar essa literatura que precisa ser divulgada. Com certeza. Meu amor, eu tenho mais uma perguntinha para você. Eu queria que você falasse. Olha, nós já entramos um pouquinho nessa outra pergunta que eu ia te fazer, que era para a gente falar um pouquinho sobre a literatura infantil no contexto das duas leis, tanto da 639 quanto a questão africana, quanto a questão da história indígena. Sim. Você tem algum trabalho que você já publicado em relação a como trabalhar a questão afro, literatura infanto-juvenil africana e indígena em sala de aula, e qual tem sido a receptividade desse trabalho? Olha, eu tenho alguns trabalhos escritos sobre educação antirracista e alguns trabalhos voltados para a literatura produzida pelos povos originários. Então já tenho alguns trabalhos voltados para essa temática. Né? Eu juntamente tenho alguns textos que já foram publicados, ora em periódicos, ora em alguns dos livros dos quais eu organizei. E ano passado eu publiquei também um texto né, em relação à produção literária para crianças e jovens a partir da 11.000. Eu fiz um mapeamento daquilo que nós chamamos de estado da arte do conhecimento, das pesquisas, dissertações e teses sobre a produção literária infantil e juvenil de autoria afro-brasileira por conta da Lei 10.639. Ela está publicada, esse texto. E outro sobre a literatura infantil indígena, que realmente ela tem ganhado muita visibilidade. Acho que o mercado editorial hoje, de certo modo, com abertura, por conta da publicação da Lei 10.639, 11.645, o mercado editorial, de certo modo, tem houve um quantitativo muito grande de obras dessa natureza e muito significativo. Então eu tenho publicado... E a recepção também tem sido muito bacana, né? E aí eu tenho alguns alunos em nível de mestrado que têm feito a aplicabilidade dessas questões, ora com professores, ora com a literatura infantil e juvenil. Bacana. Dia 31 eu tive um aluno que fez a defesa de sua dissertação de mestrado. Ele pegou uma obra de biografias de personalidades
do movimento negro. E aí ele fez uma aplicabilidade. O livro se chama Jovens, Talentosos e Negros, Olha isso. de Andrea Pippins, né, que é uma escritora. E aí ele fez um trabalho com alunos de nível fundamental, do sexto ano do ensino que fundamental. incrível. Então, e aí tem outros trabalhos. Meios, caminhos de mudança de mentalidade. Exatamente. Né, e aí eu sempre fico preocupado com essas questões de uma educação antirracista, sim, tem que ser. de uma educação feminista. Então acredito que o professor tem que criar mecanismos para esse fim. É mesmo. Para quem não sabe, evidentemente já é bastante conhecida, né, Josemar, mas Rosemar, perdão. A Lei 10.639/03, ela trata da obrigatoriedade do ensino de África e cultura afro-brasileira na sala de aula. A Lei 11.645 é de 2008, né? Ela trata da questão do estudo dos povos indígenas na sala de aula. Então, nós temos assim, mecanismos e leis para isso desde 2003. Agora, professores, educadores, pais, mestres, responsáveis, etc., se engajem nisso, colaborem com tudo isso, porque essas leis vieram justamente para que a gente desconstrua uma mentalidade construída e racista sobre povos originários, que são os povos indígenas, que a gente vê nessa luta, nessa batalha insana na defesa dos seus territórios e da sua cultura, e a questão afro-brasileira, né? Eu digo e repito, o Brasil não existiria se não houvesse os africanos trabalhando no Brasil, trabalhando como escravizados no Brasil, e os indígenas defendendo as nossas terras, os seus territórios, né? Exato. Então isso é muito, muito, muito importante. Com muita tristeza eu leio que está muito difícil ainda as escolas encamparem, entenderem a importância disso, né, Rosemar? A gente até se assusta, tipo assim, como assim você ainda não entendeu a importância disso? Agora o estado de Mato Grosso, eu fiquei muito feliz, né, que esse ano começa para valer um trabalho de implantação e de aplicação dessas leis na sala de aula. Fiquei muito, muito contente por isso. Eu vou te fazer uma última pergunta, meu amor. Eu sei que, nós ficaríamos aqui horas. Você tem muito, muito para dizer para nós. Você vai voltar, tá bom? Volto com prazer. Olha, em 2023, você organizou com o Tadeu Gracioli, não é isso? Sim. O livro Literatura Infantil e Juvenil, Desvios Criativos, Diversidade e Emancipação em Processo. Eu te pergunto, dessa organização, um pouco resumidamente, mas conta para nós qual foi o caldo que você tirou desse corpo, na verdade, de produção, nos desvios criativos de diversidade. Na verdade, em 2019 e 2024, eu, juntamente com o professor Fabiano Tadeu Grazioli, nós organizamos uma coletânea, convidamos alguns especialistas, estudiosos da literatura infantil e juvenil, e essas duas obras, tanto a de 2019 quanto a de 2024, elas foram premiadas como melhor obra teórica da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nossa, parabéns! Obrigado. Muita honra para mim. Ter acesso, ser amiga, ser conhecida que bom, eu fico feliz vivemos na mesma cidade, né? Eu sou mato-grossense de coração, você eu sou cuiabano de Chapecruz. Chapecruz. Né? E aí essas duas obras elas foram publicadas, uma pela editora Abilis e a outra pela editora Pontes. O que, de certo modo, nós organizamos era justamente pensar a literatura em suas diferentes nuances, em seus diferentes vieses, sobre o viés estético, e vários teóricos, de certo modo, colaboradores, trouxeram experiências em torno de alguma obra de alguns escritores já canonizados na literatura infantil e juvenil, Ana Maria Machado, Lígia Bojunga Nunes, tratando de diferentes temáticas, educação, leitura na escola, falando, obviamente, de alguns teóricos que, de certo modo, têm uma qualidade estética. Então, essas duas obras, de certo modo, versam sobre temáticas que estão alinhadas a alguma obra que algum outro pesquisador delineou. Então, acho que realmente foi um trabalho de fôlego que ganhou assim, bastante visibilidade a partir da premiação delas. Né? E uma pergunta que eu não tinha pensado antes, mas você falando e eu vendo aqui teus livros, o que é... como que você pensa a ilustração de um livro seu? O que o ilustrador tem que entender? Ele não tem que entender só do texto que você escreveu, não. Ele precisa
sentiu o que você sentiu, né? Na verdade, a ilustração é um complemento, é um Sim, texto também, é um de certo texto, modo, que ganha certeza. também sentidos a partir do olhar do leitor. Porque às vezes, desculpa, por que eu te perguntei isso, que eu não nem ia te perguntar, mas achei que você ia dar uma resposta importante pra gente. A Paty colocou uma coisa aqui, uma questão aqui na entrevista que fizemos com ela, sobre, por exemplo, que ela leu em algum lugar, ou ela ouviu uma autora dizer que a ilustração de um livro infantil é o primeiro museu que uma criança frequenta, né? Ou seja, a importância é grande, porque a criança que não lê, ainda não é alfabetizada, como você até já tem um trabalho sobre isso, né? Sim. O gosto pela literatura infantil a partir da pré-escola ainda, né? Como é importante isso. A gente começou o nosso papo com isso, não é? Ou seja, quando ela não sabe ler, como a minha neta, por exemplo, né? A menorzinha, ela olha uma figura, ela cria a história na cabeça dela, né? Ela conta, ela diz que a cor não é essa, é outra, que eu falo assim, ele chama isso, ela de vez em quando pode falar assim, não chama não, ele chama outra coisa, ela dá o nome, entende isso? Quer dizer, é muito importante. Não, claro, são duas questões que se complementam, principalmente a criança que não tem esse conhecimento do código escrito, a ilustração é também uma forma de leitura e complementa o texto. E a criança por si só também lê o livro ilustrado como um todo. E hoje também há livros ilustrados que, de certo modo, têm um alcance semiótico, multimodal, que é muito importante, que a criança tem acesso, né? Porque se ela pega um livro e ela começa a folhear, ela começa a ganhar sentidos a partir disso, né? Eu acredito que a ilustração é um complemento. E só dela fazer isso, né, Rosemar? E começar a ver, isso aqui não importa. Depois ela vai acessar essa parte. Mas olha isto, olha essa gravura, né? Essa ilustração maravilhosa, né? Então, só pra gente rir um bocadinho, muito interessante, minha netinha mais novinha, eu tenho duas, a Luísa e a Clarice Antônia. Eu tô falando Clarice Antônia porque ela mesma fala, eu sou Clarice Antônia. Que bonito. Muito bonitinha. Então ela diz assim, minha nora, brincando com ela, você cantando a musiquinha do sapo, então o sapo mora na lagoa, mostrando o sapo, enfim, né? Não sei se ela pegou um livro infantil antes, mas enfim, ela diz assim, não, ele não mora na lagoa não, ele mora na Chapada. Entendeu? Quer dizer, porque ela não sabe ler, a mãe conta, então ela vai criando ela criou na cabeça, suas próprias narrativas. Ele não mora na lagoa, ele mora na Chapada. Meu amor, olha, eu quero que você fale, esse aqui é o último livro? É um dos últimos livros teóricos que eu escrevi e organizei com esses colegas. Ele foi escrito em meio à pandemia, daí a razão de chamar escrito a muitas mãos. Tá, literatura infantil e juvenil, em tempos de reflexão e isolamento. Isso. Há muitas mãos, como convém aos solitários. E nesse texto tem vários artigos também que versam sobre a literatura indígena, sobre projetos de leitura literária, sobre a literatura inclusiva, né? Porque nós fizemos o convite, estendemos o convite a alguns colegas, alguns pesquisadores, pesquisadoras, e cada um trouxe alguma contribuição dentro de uma determinada área. Aí tem textos que domina, que conhece, que também tem atuado em algumas frentes de trabalho nessa vertente. Bacana, muito bacana. Esse aqui é o Icuiapá. Eu já que é bem conhecido, né? Você escreveu com a minha amiga querida Ana Ribeiro. Isso. Ana Ribeiro Costa. Essa ilustração. Icuiapá, né? Na Boca do Pari. O que é o Na Boca do Pari? Eu cresci, como eu havia dito para você, às margens do bairro Barra do Pari, que hoje está mais ou menos próximo do Jardim Araçá e do Jardim Santa Amália. Um pouco acima da chácara dos meus pais, onde eu cresci e vivenciei, havia a lenda do Minhocão do Pari. E ali nós ouvíamos as lendas pela voz dos meus avós, dos meus tios. Era uma região terminantemente proibida de subir, sob o risco de sermos engolidos pelo minhocão. E aí um dia meu pai resolveu reformar a casa dele ali na chácara, e aí comentando com a Ana Maria, ela achou prudente nós escrevemos um pouco da história. Portanto, aqui tem um pouco de traços memorialísticos daquilo que eu vivenciei nesse espaço. E aí trazemos também elementos da tradição cuiabana, né, um pouco da preservação do rio Cuiabá. Né, há uma discussão presente nele
que perpassa a discussão sobre a preservação dos rios. Então acredito que é um livro que realmente é voltado para o público juvenil, em que eu tenho a oportunidade de revisitar as minhas memórias a partir da lenda do Minhocão. Esse livro infantil juvenil ele já foi resultado de uma dissertação de mestrado defendida na Unemate do campus de Tangará da Serra, o que muito nos orgulha, né? Claro. Saber que essa produção está ganhando corpo e visibilidade, tanto em pesquisas acadêmicas quanto nas escolas. Falar em orgulho, você me deu um orgulho hoje, lendo a sua biografia. Você fez um trabalho sobre o projeto Simenina. Sim, não foi? Você sabe que eu sou idealizadora e promotora. Maravilha, Maria também, Sim. Na verdade, foi um aluno... Simenina, eu dei esse nome, Simenina. Na verdade, ele era para Chapada, esse projeto. Sim. Aí, quando o Roberto França e a Iraci França ganharam as eleições em 1997, né? Eles me chamaram, tipo, você que é metida com essas coisas, tem algum projeto bacana, vamos estudar sobre isso. Aí eu trouxe o Simenina para cá. E o Simenina é muito também desse imaginário e desse falar cuiabano. Sim. Né? Que para quem não sabe, o Simenina... Que maravilha! Se eu soubesse disso, teria à época entrevistado você para compor a dissertação. Porque o aluno eu passo para você muitas coisas. Como foi que eu construí essa ideia da necessidade do projeto? E esse aluno, de certo modo, esse mestrando, ele no ser do campo da educação física, ele quis trabalhar a questão da ludicidade que circunda esse movimento do projeto Simenina. Sim. Já não temos tantas... Exatamente. Porque o começo foi meio, assim... eu tive o Roberto França, tanto o Roberto quanto a Iraci, me deram muita liberdade, né, para fazer convênios com a UFMT, com músicos e bailarinos e etc, para poder trazer nessa ludicidade o melhor possível que elas teriam acesso. Claro, isso é bom, eu fico feliz de saber que você foi uma das idealizadoras, acho que é um programa idealizadora, e que realmente teve frutos. Fiquei um ano implantando e coordenando para eles, depois saí por conta do mestrado, né? Mas tivemos sempre uma equipes assim, de gente muito, muito incrível trabalhando e que bom, e é isso, Maria muito Amélia, bacana. fico feliz. Meu amor, olha, amei seu trabalho. Gosto demais desse livro, eu tenho esse livro. Eu só vou lá ver lá em casa se tem um autógrafo. Senão eu vou correr atrás de você e da Ana. Claro, com certeza. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você. Seus alunos na faculdade devem amar ouvir você, porque é de uma profundidade, de um estudo, né, Rosemar, que a questão demanda. Essa é uma preocupação muito grande minha. Acho que devemos formar leitores literários, leitores sensíveis, leitores empáticos, né, no momento em que os discursos de ódio se acirram por todos os lados. Né, e essa discussão sobre a leitura literária, eu sempre remonto à lembrança do crítico literário Antônio Cândido, no livro Direito à Literatura, quando ele fala que a literatura também é um direito tal como alimentação, vestuário, e eu acredito também no potencial criativo da literatura, né, principalmente aquela que é voltada para crianças e jovens, no sentido de formar leitores sensíveis, leitores empáticos, leitores cuidadosos, né, diante de um cenário que é caótico, em que os discursos de ódio se afloram por todos os lados. Todo lado, né? Justamente por essa falta de leitura e de profundidade, porque você não lendo, você não se torna crítico, você não conhece outros universos, outros pensamentos, né? E isso te limita muito no olhar observador. Exato. Né? Então acho que é importante nisso. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Obrigada pela oportunidade de dialogar. Você iluminou muito todo esse nosso processo aí. Você Obrigado a você. Então, nossa, te agradeço muito. Obrigado, tá bom, estou à disposição. Desejo Na sucesso próxima, para você. a gente volta com nossa sequência sobre a importância da leitura desde a fase da infância, né? E da literatura infantil. E o próximo convidado nós ainda vamos definir, vai ser uma surpresa, e a gente fecha esse ciclo e retomamos com novos temas no nosso RDM, nosso podcast RDM Arte e Cultura. Eu sou Amélia Alves, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.